Irmãos, vamos então dar continuidade ao que nós estamos estudando sobre a vida do grande patriarca Jacó. Peço que os irmãos abram comigo suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 29. Gênesis capítulo 29, nós vamos ler dos versos de 1 a 20. Gênesis 29, de 1 a 20. Vamos fazer uma leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, o abraçou, beijou-o e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse Labão: De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este parecera como poucos dias, pelo muito que amava. Até aí, meus irmãos. Irmãos, Deus prepara seus servos por processos longos e às vezes difíceis. Deus prepara seus líderes por processos complicados. Às vezes, a pedagogia de Deus, Ele usa situações difíceis, problemas, dificuldades, para preparar os seus servos. Diz um ditado que mar calmo não formam bons marinheiros. É preciso um mar agitado para formar bons marinheiros. E é dessa forma que Deus trabalha
a pedagogia dele, ele se utiliza de dificuldades para formar seus servos. Se nós pegarmos exemplos bíblicos, por exemplo, nós vamos ver que Abraão, avô de Jacó, foi chamado para servir a Deus com 75 anos. Então, irmãos, se você já está mais de 30 aí, não pense que se aposentou não, né? Abraão foi chamado com 75 anos para servir a Deus. Não pode chamar ainda a irmã Gentileza para servir a Deus. Davi também passou por um processo difícil. Fugiu do rei Saul, foi morar com os inimigos, passou dificuldades tremendas até se tornar rei de Israel. Então, o caminho da glória passa pelo vale da humilhação, dificuldades. A preparação de Jacó não é diferente. Ele foi preparado da mesma forma, com a pedagogia de Deus, de dificuldades, marcado por conflitos desde o seu nascimento. Desde o nascimento, Jacó estava por dificuldades. Ele já nasceu com luta no ventre da mãe. Quando ele nasce, agarrado no calcanhar do seu irmão, já tinha ali um conflito entre dois irmãos. Foi educado uma família, apesar de uma família de Deus, mas problemática, porque pais preferiam um e outro filho, também, às vezes, com mentiras. Então, em algum momento, Jacó poderia estar preparado para jogar o jogo do mundo da maneira que o mundo joga. Mas, irmãos, como servos de Deus, nós não podemos jogar o jogo do mundo. Nós não podemos usar as armas do mundo. Como já disse outra vez aqui, não bastam que os objetivos sejam corretos. É preciso que os meios para alcançar os seus objetivos sejam corretos. Não bastam os objetivos, os meios para alcançá-los devem ser corretos como servos de Deus. Jacó prossegue a sua viagem depois do encontro que ele teve com Deus lá em Betel, como nós falamos na mensagem passada. Prossegue a sua viagem de 800 quilômetros, revitalizado pela palavra de Deus que ele teve, o sonho com Deus, e vai para Harã, que era a terra dos seus ancestrais. E ele chega, diz o texto, a um lugar que tinha um poço. Começa ali a conversar com os pastores. Os pastores estavam ali, 3 rebanhos. Eles estavam esperando mais pastores para poder, todos os pastores juntos, tirar a pedra do poço. Era uma pedra pesada. E de repente chega Raquel, a prima de Jacó. E, irmãos, é interessante que Jacó, ao ver Raquel, parece que foi paixão à primeira vista. Irmão Marilu? Ele se apaixonou por Raquel. Raquel era formosa, bela, bonita. E algo extraordinário acontece aqui. Olha só, tinha 3 rebanhos lá esperando para tirar a pedra do poço, e ele foi lá e tirou a pedra sozinho. Parece, irmão Assis, que quando a pessoa está querendo conquistar uma menina, né? Irmã Luzia? Fica forte, fica inteligente. Ontem eu vi um aqui, erguendo sozinho aquela mesa de mármore, né? Mas talvez, né?
E quando se quer conquistar, você faz coisas impressionantes. E Jacó tira sozinho uma pedra. É claro, irmãos, que Deus estava com ele. Deus já tinha falado com ele, estaria com ele. Ali era Deus usando Jacó o tempo todo. Raquel é descrita como pastora, é a única mulher descrita como pastora. Um trabalho difícil. Para homem é difícil, imagine para a mulher, né? Pastora, cuidava de rebanhos. E Raquel era assim, trabalhando. As mulheres sempre trabalharam lá no Velho Testamento. E Jacó não sabia quase nada a respeito de Raquel, a não ser que ela era sua prima e também que ela era muito bonita. E Raquel, desde o início, desde quando ele olhou para ela, se apaixonou por ela, escolheu ela como a sua pretendente, a esposa. E ele continua a viagem, diz o texto, e chega na casa do pai de Raquel, seu tio Labão. Irmãos, o que nós devemos pensar aqui é que Jacó, ele estava carregando a promessa de Deus debaixo do seu braço, ou na sua mente. Deus havia falado com ele pessoalmente, que o abençoaria, que estaria com ele, que ele herdaria a terra, que Deus daria a terra a ele. Então ele estava com a promessa de Deus. Mas, irmãos, ao chegar na casa de Labão, ele simplesmente ignora tudo isso. Ele deveria ter contado a Labão toda a sua história. Mas parece que, de alguma forma, ele tem vergonha de contar ou não confia na promessa de Deus. Jacó não confiou totalmente na promessa de Deus. Talvez ficou com medo de contar, e se não desse certo. E ele então resolve fazer do seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito, confiando naquilo que eu posso fazer. E talvez se ele tivesse contado, irmãos, tantos problemas poderiam ter sido evitados. Mas Jacó acomodou-se. E ele quis jogar a maneira que o mundo joga. Às vezes isso parece conosco, irmãos. Nós temos as promessas de Deus, nós conhecemos a Bíblia, conhecemos aquilo que Deus falou para nós, mas parece que nós não acreditamos nisso. Nós vivemos, muitas vezes, como se não conhecêssemos as promessas de Deus. Labão, tio de Jacó, era muito esperto. Esperteza hoje é uma virtude do mundo, não é? Ser esperto, passar os outros para trás. E Labão era assim. Ele era muito esperto. Conseguia enganar os outros e isso trazia lucro para ele. Irmãos, algumas vezes nós nos sentimos tentados também a abandonar o caminho da fé, porque às vezes parece ineficaz. Às vezes, jogar como o mundo joga traz lucro. Esperar pela fé é difícil. E às vezes nós somos tentados também a jogar como o mundo joga, porque traz resultados. É como se a honestidade não fosse a melhor opção. Honestidade é coisa cara, integridade é caro, meus irmãos, é difícil, não é fácil. Muita gente, irmãos, tem cansado de ser honesto, sabia, irmã Marilu? Né, irmã Rita? Tem gente
tem cansado de ser honesto. Às vezes você pode ver um seu amigo se dando bem, fazendo uma coisa errada, e você todo o tempo fazendo a coisa certa e não tem resultado. E isso vai um mês, e seu amigo se dando bem, 2 meses, 1 ano, 20 anos. E às vezes nos cansamos de ser honestos e caímos também. Eu dava um exemplo aqui, irmã Silvia. Graças a Deus agora duplicou aí as rodovias, mas você ia todo dia daqui para trabalho e você não podia ir pelo acostamento, que é errado. Mas você via todo mundo indo pelo acostamento e indo embora, né? Se dando bem. Aí isso 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos e você também se cansa. E você é tentado a fazer também o errado. Porque a honestidade, irmãos, às vezes cansa. E às vezes procuramos fazer o jogo mundano, só que é contrário a Deus. Mesmo se as tramóias derem certo, se trouxer lucro, é contra Deus, não será bom, o resultado será rixa, problemas. Quantas pessoas fazem o jogo do mundo e teve que pagar um alto preço por isso? E hoje pagam alto preços por isso, irmãos. A honestidade às vezes não pode até não parecer a melhor política, mas é o que Deus requer de nós. Irmãos, e é para nós pensarmos. Quantas vezes nós fazemos essas coisas? Quantas vezes nós temos um Deus que é nosso Pai e vivemos como órfãos, desacreditando em suas promessas, na sua palavra, confiando nas nossas capacidades de resolver os problemas, esquecendo de Deus. E às vezes bate o desespero, né, irmão Francisco? Às vezes bate o desespero. Quantas vezes pensamos que estamos abandonados? Quantas vezes muita gente pensa que vai morrer de fome, desacreditando de Deus, que não terá emprego, que não terá um cônjuge. Mas até aqui Deus tem nos ajudado. Nós estamos vivos, aqui na igreja, fortes, com Covid, sem Covid, com governo A, governo B, nós estamos aqui. E isso é motivo de graça, irmãos. É motivo de graça para nós. Mas por que é que Jacó não contou das suas promessas para Labão? Por que dizemos que confiamos em Deus e somos covardes na primeira tribulação que nos aparece? Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a orar, mas às vezes pensamos que nossas orações não vão adiantar. Essa é a vida de muitos servos de Deus, irmãos. Quantos percalços da vida nos levam ao desespero, porque não sabemos lidar com isso? Nós precisamos orar como salmista, lá em Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve a nosso lado, as águas teriam transbordado sobre nós. Meus irmãos, nós podemos fazer planos, mas se Deus não estiver conosco, não adianta. E é por isso que muitas vezes, e Jacó precisava disso, de refrescar sua mente com o encontro com Deus em Betel, o dia em que ele encontrou com Deus. Às vezes nós temos que trazer à memória
o dia em que Deus nos chamou, o dia que nos convertemos, o dia do nosso encontro com Deus, porque estamos esfriando, caindo. Voltar ao primeiro amor. Nós temos que trazer à memória essas coisas, irmãos, porque Deus prometeu nunca nos abandonar. E Ele falou para Jacó isso. Ele falou para Jacó, pessoalmente. Mas isso não isentou Jacó de problemas. Isso não isentou Jacó de problemas, irmãos. O fato de Deus estar conosco não significa que não teremos dificuldades. Então, irmãos, Jacó, ele descobriu que agir de forma mundana traz resultados, mas às vezes leva à frustração. Jacó, no texto, desejava Raquel, a mais bonita, não era Lia. Diz o texto que tinha os olhos, problema no olho, ninguém sabe o que era, zarolho, não sei. E ele trabalhou 7 anos para conquistar Raquel. Olha só, irmão. Não é, irmã Rita? Trabalhou 7 anos para conquistar Raquel. E diz o texto uma coisa interessante, que esses dias pareceram como poucos dias. Já pensou? Viu, Bruno? Amor para 100 anos, né? Ele trabalhou 7 anos, mas foi como poucos dias. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Muito importante, irmãos. O amor gera alívio. Meu irmão, gentileza. O amor gera alívio. Pode a vida estar dura, o seu trabalho pode estar duro, a coisa pode estar difícil, mas se tiver amor vai ser como poucos dias. Porque quando se tem amor, é agradável. O amor gera alívio, irmãos. Quando nós fazemos por amor, seja um trabalho mais duro, nas condições piores, quando nós fazemos com amor, nós teremos alívio. Agostinho diz o seguinte: naquilo que se ama não há fadiga, e se há fadiga, ama-se a fadiga. Então, naquilo que se ama não há fadiga. Depois de ter trabalhado 7 anos, Labão então entrega Lia, a mais velha, para Jacó. E aí Jacó, olha só o que interessante aqui, irmã Luzia. Jacó então vai até Labão e diz: por que me enganaste? Olha só, quem está falando de engano? Jacó tinha enganado seu pai, enganou o seu irmão, e agora ele está sofrendo a mesma coisa. Por que me enganaste? Essas palavras poderiam ser ditas a ele, mas olha só, mais interessante, no verso 26, Labão responde o seguinte: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Isso fez doer novamente o coração de Jacó. Que Labão estava dizendo para ele era o seguinte: olha, aqui em Israel é o seguinte, o primogênito tem direito, coisa que você não fez, porque ele tomou a primogenitura do seu irmão. Irmãos, Deus às vezes nos castiga ou nos disciplina
com o nosso próprio veneno. Vocês sabiam disso? Deus nos disciplina com o nosso próprio veneno. E é isso que está acontecendo aqui, no pano de fundo. Então, depois de 7 anos de trabalho árduo, veio a frustração de receber aquela mulher a qual ele não esperava. 7 longos anos trabalhando, e ele teve a frustração. Mas quantas vezes nós também trabalhamos muito, durante muito tempo, nos esforçamos, e aquilo nós não recebemos o que queria. Estudamos e não passamos no concurso. Nos preparamos, fizemos curso durante tanto tempo e não veio aquilo que nós queríamos. Veio a frustração. Como é que nós vamos entender essas coisas? Deus está nos preparando, irmãos. Jacó talvez pensasse que as circunstâncias não estavam condizentes com a promessa que Deus tinha feito a ele. Ele trabalhou muito, durante 14 anos para ficar com Raquel. Mas mesmo em situações adversas, meus irmãos, as promessas de Deus permanecem de pé. Irmãos, eu quero caminhar para o final. Como é que Deus pode amar um homem como Jacó, cheio de problemas? Isso nos deixa confusos. Quem sabe Deus poderia escolher uma pessoa boazinha, corretinha, está tudo no lugar. Será que não havia homens melhores em Israel para Deus chamar, para trabalhar para Ele? Meus irmãos, é assim que Deus nos escolhe. É assim que Deus opera por meio da sua graça, Ele nos alcança. Ele escolhe aqueles que não merecem, como Jacó, e como eu e você, distantes de Deus, pecadores miseráveis, que não mereciam o sacrifício de Cristo por nós, mas Ele nos escolheu para estarmos aqui. Qual é o propósito disso, irmãos? É transformar cada um de nós em grandes homens e mulheres de Deus. Pegar esse material corrompido e transformar em joias preciosas nas mãos de Deus. E a resposta para tudo isso fica claro quando nós vemos outro encontro em um poço. Os irmãos já devem saber o que eu estou falando. Encontro de Jesus com a mulher samaritana em um poço também cavado por Jacó. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, o estilo de vida dessa mulher, diz o texto, que era, ou que poderia fazer Jacó um homem correto, porque a mulher era muito errada. Mas mais uma vez, irmãos, Deus não vai ao encontro de uma pessoa virtuosa. Deus vai ao encontro de pecadores. Ele vai chamar pecadores para o seu rebanho. Quando Jesus pergunta àquela mulher sobre o seu marido, ela se esquiva porque ela andava errante na sua vida. E os adoradores que Deus procura, que Cristo procura, não são aqueles que se acham bonzinhos, que acham que não tem pecado, mas pecadores miseráveis que compreendem a sua condição de pecador. Meus irmãos, a esperança do mundo não está em Jacó. Jacó não pode nem mudar seu coração. Mas Deus não terminou ainda o trabalho com Jacó. E nós vamos ver nas próximas mensagens
Ele ainda vai transformar este enganador em um servo de Deus. E quanto a nós, irmãos, nós que experimentamos a graça de Deus, nós conhecemos o nosso pecado em profundidade. Deus pega materiais impróprios para nos deixar e transformar no objeto da sua beleza. E algumas rápidas aplicações para a gente terminar. Irmãos, Deus às vezes nos prepara por longos períodos. De repente você está sendo preparado para isso. Você está passando por problemas, dificuldades, processos demorados. Saiba que pode ser a pedagogia de Deus em sua vida, lhe preparando. Não é abandono. Mesmo nesses momentos, irmãos, nós não podemos abandonar a fé e jogar o jogo do mundo. Não adianta. O propósito tem que ser bom e o meio como atingimos também. Não faça como Jacó e confie nas suas condições ou na sua capacidade, mas em Deus. Porque a graça de Deus pode transformar piores pecadores como nós em objetos da sua beleza. Irmãos, Deus escolhe pessoas como Jacó, como eu, como você, pecadores, que não merecíamos. Nós estamos aqui hoje para louvar e adorar o seu santo nome. Por último, faça tudo com amor. Amor a Deus, a Cristo, ao trabalho do Senhor, à vida. Tudo isso vai gerar alívio nas dificuldades. O amor gera alívio. Então, irmãos, que Deus possa agir em nossas vidas, para que possamos também, como Jacó, compreender essas verdades. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.